Bom dia, povo de Deus. Que bom, mais uma quinta-feira na nossa vida. Quinta-feira com Jesus, que é muito bom, viu? Cristo, ele sempre nos coloca para cima, sempre nos deixa realmente caminhar em sua direção, nos encontrar verdadeiramente com o Pai. E olha, eu estava na missa neste domingo e como eu venho sempre colocando, o padre Marcelo também colocou, né, que nós estamos chegando no final do ano litúrgico e já estamos realmente caminhando para um ano novo na nossa liturgia, na nossa igreja. Não o ano civil, que vai ser a partir de 1º de janeiro, mas o ano litúrgico, o ano onde nós realmente caminhamos com a igreja, o tempo do advento, e aí vamos para os tempos litúrgicos convenientes. Estamos ainda dando continuidade aos sacramentos e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o sacramento da ordem. Veja que sempre a igreja tem, por exemplo, os primeiros sacramentos da iniciação cristã, depois os sacramentos de cura e agora sacramento da ordem e matrimônio, que são sacramentos onde nós vivenciamos a conversão também para caminhar junto com Deus para o céu. Ou seja, estamos também nos preparando para transformar não só as nossas vidas, mas as vidas dos outros. Na ordem, o sacerdote, ele vive uma vida divina para que os outros se convertam e vá para o céu. No sacramento do matrimônio, nós nos encontramos para um salvar o outro, salvar os filhos, e aí vai também em busca da salvação junto a Deus. Vamos conversar um pouco sobre o sacramento da ordem. Primeiro, no catecismo da igreja. O batismo é a confirmação e a Eucaristia são sacramentos da iniciação cristã. São fundamento da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelizar o mundo, e conferem as graças necessárias para a vida segundo o Espírito, nesta existência de peregrinos em marcha para a pátria. Ou seja, nesta introdução do catecismo, no número 1533, ele nos fala já do sacerdócio, né? Aquele sacerdócio onde todos nós, como somos batizados, nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis e vamos caminhar para evangelizar, pregar o evangelho, como Deus, Jesus manda os discípulos, ir e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando tudo o que vos ordenei a vocês. Dois outros sacramentos, a ordem, o matrimônio, são ordenados para a salvação do outro. Se contribuem também para a salvação pessoal e, através do serviço aos outros que o fazem, conferem uma missão particular na igreja e serve à edificação do povo de Deus. Está vendo? Nós estávamos comentando. O Catecismo de 1534, ele nos fala que a ordem e o matrimônio é para a salvação dos outros e para a sua própria salvação também. É viver bem o sacramento, é deixar que Cristo realmente entre dentro de você e você leve Cristo ao outro, que serve para a sua salvação e para a salvação do próximo, do outro. Deste sacramento, aqueles que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação para o sacerdócio comum de todos os fiéis podem receber consagrações particulares. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, com a palavra e a graça de Deus, os pastores da igreja. Por esse lado, os esposos cristãos são fortalecidos e, como consagrados por meio de um sacramento especial, em ordem ao digno cumprimento dos deveres do seu estado. Veja que o sacramento da ordem,
é parecido com o sacramento do matrimônio. Você vive para o outro. Você recebe o sacramento e você vive para a salvação do outro. É como normalmente nós falamos, morrer para que o outro sobreviva. Dar tudo de si para que o outro viva melhor, para que o outro se sinta bem, para que o outro também vá para o caminho do Senhor, para o caminho do céu. A ordem é o sacramento da graça, ao qual a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua a ser exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico e compreende em 3 graus. A ordem é compreendido em 3 graus. É o sacramento dado por Cristo, confiado aos apóstolos, e a igreja compreende que em 3 graus, que é o episcopado, o presbiterado e o diaconado, sob a instituição e a missão do ministro apostólico por Cristo. Se quiser conferir, vê lá no Catecismo do número 874 e 896. Aqui apenas se trata da vida sacramental pelo qual se transmite este mistério, mistério de Deus. Eu estou pegando tudo que está dentro do catecismo e algumas partes de passagens da Bíblia, mostrando que não é uma invenção da igreja, mas uma criação dada por Cristo. Desde os apóstolos, nós vamos caminhando até sentir realmente e verdadeiramente esta presença verdadeira de Cristo na ordem e no matrimônio. Mas nós estamos falando hoje da ordem. A palavra ordem na antiguidade romana designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que integram um ordinário, um corpo que governa. Ordinário designa a integração no ordo. Na igreja existem corpos constituídos que a tradição não sem fundamento na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, mas com um fundamento verdadeiro nas Sagradas Escrituras. Designa desde os tempos antigos que o nome de tax, que é em grego, que é a ordem em grego, ordens, em latim. A liturgia fala assim do ordo episcopalium, que é a ordem dos bispos, depois o ordo presbyterium, que é a ordem dos presbíteros, e o ordo diácono, que é a ordem dos diáconos. Há outros grupos que também recebem este nome de ordo: os catecúmenos, as virgens, os esposos e as viúvas. Veja que o nome ordo, em grego e em latim, ele traz realmente esse verdadeiro sentido na nossa vida. E nós devemos confiar em Deus, porque Ele, na sua tradição, na sua forma de colocar, no jeito de que Ele realmente quis, para que nós entendemos. E o Catecismo da Igreja Católica nos mostra claramente esse sentido desse amor verdadeiro para com Deus. A integração desses corpos da Igreja faz parte através do rito chamado ordinário, ato religioso e litúrgico, que era uma consagração, uma bênção ou um sacramento. Hoje a palavra ordinatio é reservada ao ato sacramental que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. É que ultrapassa a simples eleição, designação, delegação, instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo que permite o exercício de um poder sagrado, sacra potestas, que só pode vir do próprio Cristo, pela sua igreja. A ordenação, também chamada de consagração, porque é uma por a parte e uma investidura feita pelo próprio Cristo para a sua igreja. A imposição das mãos dos bispos, com a oração consacratória,
constitui o sinal visível desta consagração. Todos os ministros ordenados que são consagrados à igreja vêm da sucessão dos apóstolos. O bispo, que é o sucessor direto dos apóstolos, primeiro o Papa, depois os bispos, e depois ele impondo as mãos até sobre outros bispos para realmente ordenar outros bispos, e também os padres, que são os presbíteros, e os diáconos, dada por Cristo. O povo eleito foi instituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Mas dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das 12 tribos, a de Levi, consagrada pelo serviço litúrgico. Está lá em Êxodo 19, 6, e também em Êxodo 7. O próprio Deus e a sua parte da herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Nela, os sacerdotes são constituídos em favor dos homens, nas coisas respeitantes a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos seus pecados. O sacerdote, ele é um representante de Cristo aqui na terra, e ele é aquele que se entrega completamente nos braços do Pai para, através dele, nós absolver os nossos pecados. É um sacrifício de um dom de Deus. Instituído para anunciar a palavra de Deus, para estabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e a oração. Aquele sacerdócio é, no entanto, impotente para operar a salvação preciosa de repetir sem cessar o sacrifício sem poder alcançar uma santificação definitiva, a qual só o sacrifício de Cristo ele pode e há de vir em nosso meio para que o sacerdócio, através dele, a gente possa conseguir essa salvação que Deus permite em cada um de nós. Apesar disso, no sacerdócio de Arão, no serviço dos levitas, assim como na instituição dos 70 anciões, a liturgia da igreja vê prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Assim, no rito latino, a igreja pede na oração consacratória da ordenação dos bispos. Essas são as fórmulas aonde é consagrado os bispos, também tem a forma do presbítero e do diácono. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vossa palavra e vosso dom instituístes a igreja com as suas normas fundamentais, eternamente predestinadas à geração dos justos, que havia de nascer de Arão, estabelecestes príncipes, sacerdotes, e não deixastes sem ministério o vosso santuário. Da ordenação dos presbíteros, a igreja reza: Senhor Pai Santo, já na antiga aliança se desenvolveram funções sagradas, que eram sinais do sacramento novo, a Moisés e a Arão, que pusestes à frente do povo para o conduzirem e santificarem, associaste como seus colaboradores outros homens, também escolhidos por vós. No deserto os comunicastes o Espírito de Moisés a 70 homens prudentes, com o auxílio dos quais ele governou mais facilmente o vosso povo. No mundo, do mesmo modo, as graças abundantes concebidas a Arão, vós as transmitistes a seus filhos, a fim de não faltarem sacerdotes segundo a lei, para oferecer o sacrifício do templo, sombra dos bens futuros. Veja, aí é sobre os presbíteros. Teve a primeira sobre os bispos, agora sobre os padres, agora sobre os diáconos. É na oração consagratória para a ordenação dos diáconos, a igreja confessa: Senhor Pai Santo, é o novo templo que se edifica quando estabeleceis os 3 graus dos ministérios sagrados para servirem ao vosso nome, como já na primeira aliança escolheste os filhos de Levi
para o serviço do templo antigo. Veja que a igreja tem para cada um grau da ordem, uma oração. E sempre impondo, os bispos impondo as mãos sobre ou os outros bispos, ou sobre o sacerdote, ou sobre os diáconos. São os 3 graus da ordem que a igreja tem realmente nesse da ordem, é o grau do sacerdócio. Então, o primeiro grau, o segundo grau e o terceiro grau da ordem. Nós sabemos que a igreja ela é muito rica. E nós sabemos que todos nós necessitamos de nos converter, de viver em Cristo esse sacerdócio. E que temos que dar a nossa vida para a salvação dos outros. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram sua realização em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, o único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Santo, inocente, sem mancha, que com uma única ablação tornou perfeito para sempre os que foram santificados. Isto é pelo sacrifício da cruz de Cristo, da sua própria cruz. O sacrifício redentor de Cristo é o único realizado uma vez por todas. É o sacerdote príncipe da paz, sacerdote que é o por excelência, que é o próprio Cristo. E, no entanto, é tornado presente no sacrifício eucarístico da igreja. O mesmo se diga do sacerdócio único de Cristo, que é tornado presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuição da unidade do sacerdócio de Cristo. E, por isso, só Cristo é verdadeiro sacerdote, sendo os outros seus ministros. Cristo, o verdadeiro sacerdote. E aqueles que são instituídos são os verdadeiros ministros de Cristo, são os representantes de Cristo aqui na terra, como sacerdote. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Toda a comunidade dos crentes, como tal, é uma comunidade sacerdotal. Os fiéis exercem o seu sacerdócio do batismo, sacerdócio batismal, através da participação, cada qual segundo a sua vocação própria, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. É pelos sacramentos do batismo, da confirmação, que os fiéis são consagrados para serem um sacerdócio santo. Então, todos os fiéis batizados, eles são convidados, eles são realmente aqueles que são formados para serem sacerdotes santos. Sacerdócio pelo batismo, sacerdócio, batismo, confirmação, recebe a Eucaristia, e aí ele se torna um sacerdote para levar o nome de Cristo, para levar Cristo no coração, para levar Cristo às outras pessoas. Em que sentido? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da vida batismal, vida de fé, esperança, caridade, vida segundo o Espírito, sacerdócio ministerial, está ao serviço do sacerdócio comum, ordenado ao desenvolvimento da graça batismal e de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e guiar a sua igreja. E é por isso que transmitindo por um sacramento próprio, que é o sacramento da ordem, o sacramento que é como nós começamos a conversar sobre o sacramento da ordem. Ele é para a salvação dos outros e também para a sua própria salvação. Por isso que ele deve ser realmente aquela pessoa que vive verdadeiramente a palavra de Deus, que vive conforme os caminhos do Senhor, a divindade.
é o mesmo sacerdote de Jesus Cristo. Ele tem o mesmo sacerdócio de Jesus Cristo, de quem realmente o ministro faz às vezes. Se realmente o ministro é assimilado ao sumo sacerdote, em virtude da consagração sacerdotal que recebeu, goza do direito de agir pelo poder do próprio Cristo, que representa virtude em pessoa em Cristo, na pessoa própria de Cristo. O Cristo é a fonte de todo o sacerdócio, pois o sacerdócio da antiga lei era figura dele, ao passo que o sacerdote da nova lei agora é a própria pessoa dele. Veja, se eu for pegar todos os capítulos, todos os números da nossa, realmente do nosso livrinho de cabeceira, ele vai nos dar uma dimensão muito grande. É muito rico o estudo sobre o sacerdócio no Catecismo da Igreja Católica. Nós já estamos no número 1549 e ele ainda continua até uma imensidão. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente dar continuidade a outra parte. Talvez na próxima semana dou mais uma pincelada sobre a ordem, que é muito rica. A ordem na igreja, esse sacramento em que o presbítero recebe, é de uma imensidão muito forte. Nós sabemos que a ordem são os 3 graus, né? Episcopado, presbiterado e diaconado. Claro, cada um tem sua função, cada um é dada aquilo que a igreja, aquilo que Cristo deu para a igreja e que a igreja realmente deixa que seja ministrado a cada um dos ministérios. Por exemplo, esse sacerdócio ministerial, encargo que o Senhor confiou aos pastores do seu povo, um verdadeiro serviço, refere-se inteiramente a Cristo e aos homens, depende inteiramente de Cristo e do seu sacerdócio único, e foi instituído em favor dos homens da comunidade da igreja. Enfim, é muito grande, é muito rico. Nós vamos dar uma paradinha sobre o sacerdócio e vamos hoje, agora, dar continuidade sobre a liturgia desta quinta-feira, que também é maravilhosa. A liturgia da quinta-feira, ela é simplesmente rica, é simplesmente uma liturgia em que transforma verdadeiramente o nosso coração e a nossa vida. Uma vida que nós temos inteiramente voltada para Cristo e que precisamos nos converter, mas acreditando. Veja o que nós acabamos de conversar sobre a ordem, o sacerdócio, aquilo que a igreja nos orienta, que nos mostra dentro do catecismo da nossa igreja católica. Muita gente não lê o catecismo, mas é bom, viu? Tem tudo para tirar todas as suas dúvidas. Tem tudo que você precisa. Ah, quero saber sobre o batismo. Vai lá no catecismo, ele mostra tudo lá no batismo. Ah, sobre o matrimônio, sobre a ordem, sobre qualquer um dos sacramentos ou dos mandamentos. Você encontra no catecismo da igreja. A liturgia de hoje, a primeira leitura nos fala sobre Zacarias. Leitura da profecia de Zacarias. Rejubila, alegre-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximaram do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo o povo de Jerusalém e emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou fazer a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, e depois vou dar uma pincelada nos 3 já de vez.
para que a gente realmente escutaram a primeira leitura, não foi? Agora vamos para o Salmo. Primeira leitura, Zacarias, a profecia de Zacarias. Leitura da profecia de Zacarias. Agora o Salmo é o Salmo 1:46. O poderoso fez de mim maravilhas e santo é o seu nome. Bendita sejais a Virgem Maria, que trouxestes no ventre a palavra eterna. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos os que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou de bens, saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, as multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, veja que foram 3 leituras fantásticas. Uma que as pessoas sempre ficam preocupadas quando Jesus diz, é feita a pergunta a ele: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Vamos começar pela primeira leitura, que é a profecia de Zacarias. As multidões, muitas multidões, as nações se aproximaram do Senhor naquele dia. E eles serão o seu povo. Jesus disse: habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá, com a porção na terra santa escolhida. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia. Veja que Zacarias, ele profetizou que Jesus ele vinha e que ia realmente viver com o povo e que ia fazer daquela nação uma nação santa. Rejubila, alegre cidade de Sião, porque o Senhor veio. Eis que venho para habitar no meio de ti. Diz o Senhor: muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. E Zacarias, ele realmente tinha Deus falando a ele, falando para aquele povo que Deus viria e que ia fazer parte dessa nação e habitar no meio do povo, como ele faz hoje conosco. Habita em nosso meio. Habitarei no meio de ti
e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Deus enviou Cristo para nos salvar. E Ele está habitando hoje em tua vida, meu irmão. Está habitando em minha vida, em nosso meio, em todo o nosso ser. O livro de Zacarias contém visões sobre a reconstrução de Jerusalém, do templo, a união de Israel disperso e o triunfo de Israel sobre os seus inimigos. O livro de Zacarias culmina com as profecias do ministério mortal do Salvador e o retorno na sua glória, no dia em que ele volta. Como o padre Marcelo estava falando domingo, né? Agora, nesses tempos, com a profecia do final dos tempos, que Jesus vai voltar, nós sabemos que ele vai voltar e que ele está no meio de nós. E nós estamos todos os dias vivendo com o próprio Jesus, por isso nós temos que fazer a nossa parte, rezando, mostrando realmente aos outros, fazendo com que os outros também transformem suas vidas. Zacarias foi um profeta de Israel logo após o retorno do povo do exílio da Babilônia. Ele estava falando para o povo que tinha saído do exílio da Babilônia. Eles se encontravam em uma situação triste, agonizante, porque a construção do templo havia sido interrompida devido à pressão dos povos antigos. Então, o povo estava na Babilônia no exílio e os outros deixaram o templo para lá. Só queria saber de viver a vida no dia a dia, comum. Zacarias exorta os exilados, ele diz, hebreus, fugirem da Babilônia, porque Deus julgará as nações que saquearam Jerusalém. De acordo com o profeta, Deus restaura os judeus e sua terra natal e restabelecerá sua presença protetora entre eles. Então, Jesus, ele está aqui para restaurar a sua vida. Restaurar realmente com a sua proteção, com a sua graça, com a sua vida, aquela que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por ele. Ele quer restaurar a sua vida, meu irmão, minha irmã. Zacarias está falando lá na profecia ao seu povo, mas é Deus, é o próprio Jesus que está falando para que ele realmente transmita. Está transmitindo para nós hoje. Zacarias também profetizou que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Essa profecia se refere à traição cometida pelo apóstolo Judas, que entregou Jesus por 30 moedas de prata na última semana da vida mortal do Salvador. Está lá em Mateus 26, 14 e 16. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, essa certeza de que Deus, ele nos mostrava através dos profetas e agora nos mostra através dos profetas atuais. Tem tantos profetas atuais, tem tantas pessoas que, se nós olharmos, vivem uma santidade perfeita. E tem tantos santos da nossa época agora também, né, que nós conhecemos, vivemos próximo. O exemplo, Irmã Dulce, Santa Irmã Dulce, Santo João Paulo II, tantos santos atuais e tantos outros que estão aí já em caminho de santidade. E nós sabemos que os profetas já profetizavam essa salvação para nós através desses santos, através do próprio Cristo. O Salmo, ele nos dá força e coragem para enfrentar os desafios da vida. Não importa o quão grandes as nossas lutas, Deus é maior e pode ajudar-nos a superá-las. Também Deus é também o nosso socorro, bem presente na angústia, quando estamos em meio a uma crise, quando nos sentimos sozinhos e abandonados. Deus está lá conosco, está lá na nossa vida. Lembre-se disso. Quando enfrentamos dificuldades, devemos nos entregarmos em adoração, oração, louvor e serviço, arrependimento dos pecados. Olha, o Salmo, ele nos despertou também que hoje é dia de adoração. Quinta-feira, dia de adoração. Não esqueça, meu irmão. Vá diante do Santíssimo e converse com Deus. Deus, ele vai nos mostrar este caminho verdadeiro. Abra o seu coração para Cristo. Converse com Ele. Deixe que Ele penetre em sua vida, em nossas vidas.
O salmista diz que Deus é o refúgio quando eu posso chegar até Ele. E é o socorro quando eu não posso me mover. Ele me socorre naquele momento que eu acho que não tem mais jeito. Deus socorre. E Ele nos dá realmente essa liberdade. Quando estou paralisado, quando acho que nada vai mudar, que não vou conseguir chegar lá, Deus, Ele é o socorro, Ele é o refúgio. Ele nos mostra verdadeiramente o caminho. É o refúgio, é o socorro, são as condições distintas. O refúgio é aquele local que aquele endereço para onde corremos quando sob qualquer tempestade ou diante de uma ameaça, de um perigo eminente, nós corremos, que é os braços do Pai, que é o caminho de Deus. Pedimos, é por isso que não devemos deixar de fazer a nossa adoração ou de ir às santas missas. Uma oração. O salmista apresenta esse salmo como uma oração para os momentos de maiores adversidades da nossa vida. Ele está seguro, não importa o que aconteça. Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Não importa o que aconteça, qual o tamanho da adversidade, Deus resolve o seu problema. Entregue na mão de Deus, tenha fé, confie. A esperança é Deus. Deus é o verdadeiro sentido da nossa vida. Deus, de forma imperativa, diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietar significa estar presente, estar diante de Deus, ficar ou permanecer quieto, tornar-se tranquilo, porque Deus resolve o seu problema. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Entregue na mão de Deus, reze, coloque os joelhos no chão. Aquele que é o nosso refúgio e fortaleza, Deus, socorro bem presente nas nossas angústias. Ele pode mudar a nossa vida. É só nós deixarmos que Ele entre em nosso ser e em nosso coração. É quanto o Altíssimo se torna nosso forte, nosso castelo, é defensor das nossas vidas. Em tempos de dificuldades, realidades severas que enfrentamos, estamos sempre em busca de um ambiente que nos proteja e nos dê a segurança precisa, aquela que nós precisamos, que é a segurança em Deus. Veja que salmo rico, né? Como eu falei, tanto a primeira leitura, a profecia de Zacarias, como o Salmo 146, como também o Evangelho, ele nos mostra uma forma de nos encontrarmos verdadeiramente com Cristo. Parece que combinou hoje essas leituras com hoje também falar sobre o sacramento da ordem. O Evangelho, Mateus 12, 46, 50, apresenta a ideia de que fazer a vontade de Deus é o que define a condição de ser considerado um membro da família de Jesus. Jesus não nega os seus irmãos, nem tampouco sua mãe. Isso não era possível na cultura judaica. Irmão, aqui quer dizer aquele que assume a causa do reino de Deus. Fazer a vontade do Pai é fazer a vontade realmente de ser um servidor nato, de ser um sacerdote régio. Fazer a vontade de Deus é, portanto, a condição que Jesus nos apresenta para que sejamos considerados membros da sua família. Podemos afirmar que somos escolhidos por Jesus Cristo para participar da sua família quando buscamos fazer em tudo a vontade do Pai que está no céu. Está vendo? A resposta dada ao Evangelho, aos fariseus, ele disse: quem é a sua mãe? Quem são? Esta tem uma mulher aí querendo, sua mãe está aí querendo falar com você. Ele disse: minha mãe e meus irmãos é aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, Nossa Senhora estava fazendo verdadeiramente a vontade do Pai. E os apóstolos também, com certeza. No Evangelho de hoje, Jesus pergunta: quem é minha mãe? Meu irmão? Minha irmã? E responde: é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, sinta-se verdadeiramente, neste momento, um irmão de Cristo, pertencente à família de Deus.
Afirma que sua mãe e irmão são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Alguns ensinamentos importantes nos são dados. A família de Deus está para além dos laços sanguíneos e efetivos, são gerados pela fé e pela obediência aos prefeitos de Deus, aos preceitos divinos. O que deve fazer o homem para cometer o pecado imperdoável? Tem que receber o Espírito Santo e ter os céus abertos a ele e conhecer Deus e depois pecar contra ele. Veja, se você quiser pecar contra o Espírito Santo, é pecar contra Deus, é pecar contra os caminhos do Senhor. Depois de haver pecado contra o Espírito Santo, para ele não há mais arrependimento. Então não peque contra o Espírito Santo, senão não há arrependimento. Os fariseus pecaram. Quem foi que disse a Jesus que os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças? Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher cananeia respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Ele está se referindo a este evangelho, viu? Ele está se referindo que nós devemos nos preocupar com os outros e Deus, ele sempre nos deixa ser pequenos, mas pequenos para caminhar na virtude do amor, na virtude da graça, de viver plenamente a alegria de estar com Deus. Qualquer nós que fizemos a vontade do Pai, que está no céu, somos irmãos e irmãs de Jesus. Acredita que na Bíblia não considera Maria o reconhecimento de mãe de Deus como uma intermediadora? Não. Na Bíblia ela nos fala que Nossa Senhora é uma verdadeira intermediadora em Cristo Jesus, entre Deus e Cristo, pois isso na Bíblia há em vários versículos dizendo que provam que Deus é verdadeiramente o Filho de Maria na pessoa de Cristo. Ele, claro, deixou que ela gerasse, foi feito a ela realmente o pedido se ela aceitaria ser a mãe do Salvador e ela prontamente disse sim. E nós também devemos dizer este sim verdadeiro para que entendamos que esse sacrifício dado por Deus a cada um de nós está verdadeiramente fazendo a vontade de Deus. Para seus discípulos, ele disse: vejam, são minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de meu Pai no céu, e meu irmão e minha irmã, e minha mãe, quem faz a vontade. Só que esses fariseus que perguntaram a Jesus, eles queriam colocar à prova, queriam que ele dissesse que, ou deixasse tudo para receber Nossa Senhora, e ele, com a sua sabedoria divina, ele deixou, foi todo mundo realmente, porque, ora, os irmãos do Senhor, Tiago, Simão e Judas, era filho de Maria, irmã da mãe do Senhor, isto é, de Maria, esposa de Cleófas. Então, naquela época, falar de irmãos era todo mundo, primos, parentes, não existia uma denominação, dizer assim, só é irmão sanguíneo, só é irmão aquele que, não, primo era irmão, tio era irmão, enfim. Hoje também nós somos todos irmãos em Cristo, então nós devemos saber entender essa passagem da Bíblia. Todos nós que fazemos a vontade do Pai somos irmãos e irmãs de Cristo e também somos filhos, porque Ele é Deus. Ele é nosso Pai. Hoje, nesta quinta-feira, nos deixamos realmente levar
por esta palavra, por este momento em que Deus nos chama à conversão. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos rezar um Pai Nosso e vamos também deixar Cristo penetrar verdadeiramente em nosso ser, em nossa vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me regues, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre todos que estão nos assistindo, sobre todos nós que estamos aqui presentes, a graça e a bênção de Deus e misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.